Beleza. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao De Noite com Microsoft Teams. Eu acho que a gente está começando uma onda de eventos novamente. Queremos fazer mais ou menos nesse horário, vai depender do feedback de vocês, pós-evento. Mais ou menos depois das 8 horas da noite, até porque o nome é de noite, não tem como fazer de dia. E pode ser que nós façamos diferente, não todas as vezes com Microsoft Teams, apesar que nós temos aqui Douglas e Bruno e Sara, que está trabalhando assim, muito próximo da plataforma, né, da aplicação, e acaba que a gente vai puxar muito esse tema, porque tem muita coisa para cobrir. A gente vai fazer um overview, a gente tentou separar aqui os pontos para fazer um overview de um pedacinho de cada coisa, mas nós não vamos conseguir aprofundar. Então, se Microsoft Teams for o tema para o próximo, que nós não temos data ainda, mas nós queremos continuar essa onda de webinars, mandem para a gente aí o que mais vocês querem aprofundar em cima da solução que nós vamos tocar nesse assunto nos próximos webinars. Na verdade, o nome do evento é esse. Se vocês quiserem utilizar a hashtag de noite com Microsoft Teams, fiquem à vontade. Nós vamos criar posteriormente, dependendo do alcance que tiver esse webinar, a gente deve criar algum portal ou a gente vai divulgar nos nossos próprios blogs para que vocês possam acompanhar os próximos eventos, que com certeza será no ano que vem, a próxima noite conosco. Só para apresentar um pouquinho mais quem está aqui na sala, quem vai comandar hoje à noite com vocês. Espero que vocês não durmam como esse garoto da foto, que é uma arte que ficou sensacional do Bruno, mas ela é bem sugestiva também, né? Que pode ser que as pessoas comecem a cochilar. Não é essa a intenção, era para tentar fazer uma coisa divertida e engraçada. Já entra aí, Brunão, e já se apresenta para o pessoal, já que você criou essa belíssima arte para o nosso De Noite com Microsoft Teams. Pois é, essa arte tem muita história aí por trás dos bastidores, mas depois a gente separa um De Noite só para isso. Aproveitando, me apresentar para aqueles que não me conhecem, para a comunidade. Eu sou Bruno Lopes, MVP de Office 365. Meu foco é em colaboração, produtividade, e uma das ferramentas na qual sou especialista é o Exchange Server e também a Skype for Business Online. E agora estamos trabalhando bastante com Teams nessa fase aí de Modern Desktop e Modern Workplace. Então, falando muito aí de estações de trabalho modernas e formas de colaboração e produtividade para maximizar, para empoderar, como a própria Microsoft diz, a cada profissional, cada pessoa no mundo. E aí estamos falando um pouco de Microsoft Teams também nesse grande hub de teamwork, né? Como falamos no Ignite semana passada, e vamos falar um pouco disso hoje também. Então é isso. Quem quiser depois os meus contatos na comunidade, eu vou deixar público também para todo mundo aí. Sarinha vai colocar também nos slides. Romão, pode se apresentar também, meu querido. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Douglas Romão, eu sou também MVP de Office Apps and Services, que é essa categoria para Office 365. Atualmente eu trabalho principalmente com desenvolvimento de soluções e aplicações integradas ao Office 365, então SharePoint e outras plataformas, e também como que a gente integra essas plataformas a outras aplicações. Então é isso que eu vou também falar no decorrer desse evento de hoje. E eu também vou deixar meus contatos assim que eu entrar na minha apresentação, mas fiquem à vontade aí para nos contatar para qualquer coisa. É isso aí. Legal. Então, acabei que eu não me apresentei, mas eu sou a Sara Barbosa. Vou deixar também meus contatos posteriormente, mas fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Eu também sou MVP de Office 365, é muito difícil utilizar o nome da categoria, o novo nome da categoria, e desapegar um pouco do Office 365, mas com o tempo a gente vai aprendendo aí a falar Office, Apps and Services. Mas se algumas pessoas da sala já me conhecem, com certeza devem eu ainda utilizo MVP de Office 365 e estou aprendendo aí como que eu vou aprender o novo nome da categoria. Pessoal, a gente começou, está criando, como eu falei, a gente está criando essas sessões do de noite. Pode ser que esse slide a gente tenha novos
integrantes no futuro, mas a ideia é que a gente consiga ter uma consistência assim da frequência de eventos, então de eventos que nós queremos fazer e compartilhar com vocês. E meu sonho é que pelo menos nós tenhamos esses 3 aqui no futuro e que a gente consiga mesmo entregar aí com uma frequência de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, nós não sabemos. Mandem pra gente aí de quanto em quanto tempo vocês acham interessante ter esse tipo de bate-papo. Nós estamos utilizando o Microsoft Teams aqui, então ele é super aberto, vocês podem abrir o áudio, vocês podem mandar mensagens no chat. Vocês podem mandar e-mail depois com ideias e quem sabe até vocês possam aqui participar, palestrando junto conosco. Falando um pouquinho da agenda, acho que vocês viram também no site do Simpla, é bem simples. Nós queremos reservar aqui basicamente 40 minutos para cada um. E aí, como eu falei, a gente vai tentar separar um pouquinho aí do pedacinho do Microsoft Teams para cada um, para que a gente consiga compartilhar um pouco mais de informação sobre a aplicação. E eu queria só dar um recado antes da gente prosseguir, para que eu passe a palavra para o Bruno, que vai começar. Se vocês que ainda não estão trabalhando, vocês ainda não acharam como vocês possam contribuir com a comunidade Microsoft, eu tenho uma dica para vocês. Vocês podem contribuir com as documentações técnicas da Microsoft, que é um projeto open source. Se vocês acessarem docs.microsoft.com, vocês vão verificar que você consegue contribuir com as documentações da Microsoft. Se você quiser adicionar alguma coisa que não está na documentação atual, se vocês quiserem corrigir alguma informação, é super bacana você utilizar o GitHub para que você possa contribuir com as documentações técnicas da Microsoft e enriquecer o conteúdo, seja esse de Teams ou qualquer outro. Como a Microsoft está migrando todas as documentações técnicas para o docs.microsoft.com, fica muito mais fácil de achar como eu posso contribuir com a comunidade técnica. Essa é uma das dicas. E fiquem aí, vocês são super bem-vindos para começar a utilizar. Eu vou parar de compartilhar, Brunão, e aí a tela é sua e o show é seu. Obrigado. Já vou transferir aqui para a minha sessão. Então, todo mundo está visualizando o meu slide? Sim. Beleza. Então, pessoal, eu tenho alguns slides. A nossa ideia nesse de noite, como a Sarinha mesmo bem disse, a gente vai aprimorar, a gente vai receber inputs de vocês aí para a gente ir aprimorando cada vez mais, tá? A nossa ideia é cada vez menos usar slides e cada vez mais a gente fazer demos, hands-on. Só que alguns tópicos e alguns cenários são extremamente importantes da gente deixar clara a documentação, requisitos e restrições dentro do cenário daquele produto. Então, a gente precisa ainda ser orientado a alguns slides, até para fixar isso melhor e para ficar como documentação posterior também, né? Nem todo mundo tem tempo e disponibilidade para ficar, às vezes, assistindo um vídeo inteiro. Então, eu quero dar um overview geral, como a Sarinha disse na minha agenda, eu vou falar um pouco sobre Office 365 Groups, então vou ter que falar um pouco da raiz, da arquitetura dos grupos dentro do Teams, vou falar um pouco de canais, interação com esses canais e vou finalizar falando de algumas integrações aí com o Exchange Server. E nós temos uma surpresinha no final do meu conteúdo. Eu deixei um conteúdo surpresa, um conteúdo plus. Quem acompanhar aí com a gente vai receber essa novidade aí bem bacana. Para exemplificar, então, hoje o nosso Microsoft Teams é definido como nosso hub de trabalho, um hub para centralizar o trabalho. O interessante do exemplo ser um hub é que realmente, como um hub numa configuração de rede faz, ele não
armazena ou processa nenhuma informação, ele simplesmente faz o direcionamento desse recurso, dessa informação, para os respectivos recursos. E o Microsoft Teams é um excelente exemplo disso, pois nós temos comunicação, como aquele próprio diz, né, toda a parte de meetings, chats e ligações, que é um recurso do próprio Teams, recursos que vieram aí de uma arquitetura já estabelecida no mercado através do Skype for Business Online. Temos a parte de colaboração, através de arquivos, colaboração dinâmica, usando SharePoint e OneDrive, vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Parte de customização e extensão do ambiente, onde a gente pode adicionar novas funcionalidades através de pacotes, de conectores, tanto a Microsoft quanto não Microsoft, quanto de terceiros. Sarinha vai falar muito bem desse tópico, é um tópico que ela domina bastante. E só para reforçar, então a gente falou de comunicação, colaboração e esse hub, Bruno. Então, nós já falamos, a comunicação usando chat, meetings, mas também usando mensagens, essas mensagens, onde que elas vão ficar armazenadas, nessa colaboração, esses arquivos, a gente já citou, né, onde que eles vão ficar armazenados, OneDrive, SharePoint, temos todos esses cenários ali, essas aplicações de terceiros, conectores ou aplicações próprias Microsoft, onde que essas informações vão ficar. Então, quando a gente fala de um hub de trabalho, a gente entende que essas informações elas vão ficar em cada aplicação que é devida. O Microsoft Teams não vai duplicar nenhuma informação ou segregar essa informação. Na verdade, ele vai trazer isso para uma plataforma onde o colaborador da sua organização não precisa sair daquela plataforma para colaborar. A ideia é que ele fique o máximo de tempo possível naquela plataforma para que aquilo ali facilite, para que realmente aquilo ali seja o modern o Modern Desktop dele, ou uma Modern Application focada em colaboração e produtividade. E o último ponto que interessa a muitos times, principalmente de segurança e de compliance, é que tudo isso que o Teams integra e entrega para a organização, às vezes pode soar como um fator dificultador de gestão, retenção das informações, dos dados. Então, muitas equipes de segurança podem falar, a gente não vai conseguir entregar essa aplicação para todo mundo utilizar porque ela não tem compliance, ela não tem a prevenção de dados sensíveis. Então, o Microsoft Teams já nasce, já é implementado com toda essa confidencialidade através do Microsoft Teams Admin Center. Vou dar uma pincelada nele no final. Ele não é foco hoje do nosso The Noite, mas a gente pode fazer depois também. Fica aí a dica, se vocês quiserem ouvir, a gente pode fazer um The Noite só falando do Admin Center novo do Microsoft Teams, tá? Então, primeiramente, a gente vai falar assim, Bruno, primeira coisa para eu trabalhar num ambiente de Teams, o que é que eu preciso? Então, a primeira coisa é criar um grupo, para que esse grupo possa ser um time dentro do Microsoft Teams. Então, toda vez que a gente vai pensar em colaboração, a primeira coisa é pensar em um grupo, porque normalmente pessoas vão fazer parte desse grupo, né? E essas pessoas vão usar produtos em comum, ferramentas em comum para colaborar, como um Outlook, um Yammer, um SharePoint, um Planner, como ali na própria ilustração mostra. Logo depois de eu pensar nesse grupo e nesse uso comum das ferramentas, eu preciso pensar numa forma de centralizar e organizar a autenticação desses usuários. E aí, quando eu falo disso, eu penso no meu Azure Active Directory atrelado ao meu Office 365. Tá? Então, pensei em colaboração, pensei em entrega de identidade para que esses usuários possam utilizar os meus recursos corretamente. E, um terceiro ponto, eu preciso o quê? Agora eu preciso começar a linkar os meus usuários com os meus recursos e prover conteúdo para essa colaboração acontecer. Beleza, isso é o background teórico aí desse ambiente. E por trás das cortinas, por trás desses bastidores, o que acontece quando eu começo a criar um novo grupo do Microsoft Teams? Então, a primeira coisa, quando eu penso em criar um team e crio naturalmente, né, crio da forma padrão no meu Microsoft Teams, o que é criado por trás dos bastidores? Então, eu recebo um novo grupo do Office 365, automaticamente. Nós vamos fazer todo esse processo na nossa demo, tá? Eu quero reforçar ele aqui teoricamente, mas na nossa demo a gente vai fazer todo esse processo step by step. Logo depois que eu crio esse grupo, ele automaticamente já instancia alguns recursos. Então, eu criei o meu
time no Microsoft Teams, ele criou um Office 365 Group, só que esse Office 365 Group já vem com recheado com uma série de recursos, que é uma biblioteca e um site no SharePoint Online, então isso já é automático e nativo. Esse mesmo time que já tem um grupo do Office 365 atrelado a ele, também vai ter uma shared mailbox no Exchange Online e um calendário compartilhado, um calendário dessa própria shared mailbox. Ou seja, eu tenho uma biblioteca de documentos no SharePoint, um site e agora uma mailbox com calendário. Já tenho muitos dados para poder ter uma colaboração aqui dentro desse grupo. E também tenho um notebook do OneNote, criado exclusivamente para esse grupo, para esse time que foi recém-criado. E além disso, eu já tenho um link automático com outros produtos. Por exemplo, o Planner e o Power BI já recebem alguns links referenciando a esse grupo existente. Então, na hora de criar uma nova demanda, a nova task no Planner, ele pode referenciar esse grupo do Office 365 que eu já criei, que é uma referência do meu time, ou criar um novo dashboard no Power BI e ele já referenciar e eu acrescentar permissionamento nesse grupo. Então, assim, realmente, com uma simples ação, como a gente vai ver lá na demo, eu já instancio todos esses recursos que a gente comentou. Aí muita gente pode falar, Bruno, antigamente eu criava grupos de forma automática e esses grupos apareciam no meu SharePoint, no meu Outlook e agora não aparecem mais. Por quê? Um pedido da comunidade, a comunidade começou a pedir no User Voices e por conta desse pedido o time de produto decidiu que os grupos não apareceriam automaticamente mais no Outlook. Os recursos continuam sendo criados, eles só não são exibidos no Outlook, porque estava gerando uma certa desorganização, desordem ali na forma de administração dos grupos no Outlook, tá? Então, o grupo de produto criou esse atributo dentro do command-let set unified group, foi criado um atributo chamado hidden from exchange clients enabled. Então, quando você altera esse atributo para true, ele automaticamente não exibe de forma automática os grupos no seu Outlook, tá? Isso foi uma configuração bem interessante aí e fica a dica para quem parou de ver de forma automática esses grupos aí. Falando de Office 365 Groups, a gente precisa falar de algumas configurações extremamente importantes para esses grupos, que muita gente às vezes deixa passar despercebido ou nem sabe que existe, tá? Então, dentro desses grupos do Office 365, quais são os tipos de grupos que eu tenho? Eu tenho o grupo público, eu tenho o grupo privado e tenho o grupo dinâmico. Qual que é o grupo público? O grupo público é basicamente o grupo que eu crio e que qualquer pessoa pode ingressar. Qualquer pessoa da minha organização pode ingressar naquele grupo, tá? Eu não coloquei aqui no slide nenhuma informação sobre, mas reforço que nós também temos a opção de guest users, tá? Então, depois, se a gente perceber que ficou um gap dessa informação do guest user, eu adiciono aqui no slide para a gente fazer o upload depois, tá bom? Mas nós temos um grupo público onde pessoas da minha organização podem ingressar de forma arbitrária. Qualquer um pode chegar e fazer o ingresso nesse grupo. O grupo privado, onde só os administradores podem adicionar novos membros nesse grupo. Tá? E o grupo dinâmico, esse é um grupo bem interessante e é um grupo que a gente nem consegue ver essa possibilidade de criação desse grupo dinâmico no Office 365. A gente tem que fazer o que? Através lá do Azure AD, eu vou mostrar onde que fica na nossa demo, a gente vai passar pelo Azure AD, aí eu vou comentar com vocês, é aqui que a gente faz a criação do grupo dinâmico. O grupo dinâmico, eu posso criar um grupo e definir atributos ou informações que usuários específicos que contenham aquelas informações e atributos façam parte, sejam membros daquele grupo. Tá? E grupos dinâmicos são bem interessantes, só que requerem a Azure AD Premium. Tá? Vocês vão perceber que tem várias ali opções que a gente colocou que tem esse requerimento, ok? As funcionalidades do Azure AD Premium são extremamente importantes e principalmente para esse cenário aí de um maior poderio bélico aí no Office 365 Groups. Outro cenário, outra questão é a administração. Então, por onde eu posso administrar o meu Office 365 Group? Inserir membros, remover membros. Obviamente que eu tenho 3 ali opções de administração e algumas mais limitadas do que as outras, mas todas elas eu tenho administrações centralizadas, como adição, remoção de membros, né, moderação, essas configurações mais padronizadas. Então eu tenho administração pela console do Exchange Online, meu SCP, Exchange Control Panel, tenho administração pelo Admin Center do Office 365,
tá? Tanto o portal antigo quanto o portal novo, que já está em preview. E tenho administração também pelo Azure AD. Tá? Então, lá no meu portal.azure.com, seguindo a opção de Azure Active Directory, eu tenho a administração dos meus grupos do Office 365. Tá? Nomenclatura. Como é que funciona essa questão da nomenclatura? Existe alguma possibilidade de restringir, de fazer algo mais, criar uma policy mais customizada? Existe sim. Eu posso criar o que a gente chama de naming policies e evitar, proibir, coibir com que determinadas palavras ou caracteres sejam inseridos no nome do grupo. Por exemplo, eu posso forçar com que todos os meus grupos do Office 365 iniciem com o GRP underline. Então, eu posso chegar lá e falar, todos os meus grupos vão ter GRP underline e o nome que foi criado. Isso é uma name policy. Ou posso também coibir a criação de grupos com determinados nomes. Por exemplo, a própria documentação sugere financeiro, recursos humanos, diretoria, para que um desavisado não crie um grupo, às vezes, de brincadeira. Ou a gente sabe que ambientes corporativos não são de brincadeira, mas a gente sabe que tem pessoas também com alguns problemas comportamentais profissionais. Então, criar ali um grupo, criar uma name policy proibindo, coibindo esses nomes, para que não tenha desordem ou desorganização ali nessa gestão desses grupos. Também requer a Azure AD Premium P1, tá? Retenção, qual que é a retenção padrão? Essa retenção aqui eu falo de deleção, tá? Retenção após remoção do ambiente. É a mesma padrão do Exchange Online, a mesma padrão do Life Cycle do Tenant. São 30 dias, tá? Então, se eu deletar um grupo e todos os recursos atrelados a esse grupo se mantêm por retenção durante 30 dias. Os meus conteúdos da mailbox compartilhada, os meus arquivos, todo aquele meu cenário compartilhado vai continuar retido até 30 dias para que eu possa retornar, dentro desses 30 dias, eu possa retornar ao ambiente normalmente, tá? Ciclo de vida, eu consigo definir um ciclo de vida para esse ambiente, para esse cenário de grupos no Office 365? Eu consigo definir lá na opção, lá no Azure AD, eu consigo colocar uma opção de 180 dias, 365 dias ou customizada. Essa customizada tem que ser no mínimo 30 dias, tá? Então, eu não posso colocar menos de 30 dias, porque aí vai de acordo com a retenção padrão do tenant também, que é de 30 dias. Esse ciclo de vida é para quê? Para o conteúdo do meu tenant, do meu grupo, o conteúdo das informações que eu tenho ali. Então, é um ciclo de vida mesmo. Por exemplo, criei um grupo específico para um projeto, e esse projeto vai se encerrar daqui a 180 dias. Então, eu posso colocar um ciclo de vida para automaticamente já desprovisionar esse recurso dentro de 180 dias. Tá? Interessante é que o administrador recebe um e-mail com avisos que esse life cycle está, que essa política de expiração vai acontecer, ele precisa tomar uma ação, ou deixar realmente expirar, ou desativar para aquele grupo específico essa política de expiração. Então, ele recebe avisos em 30 dias, 15 dias e 1 dia antes dessa expiração. Também requer a Azure AD Premium essa configuração. E aí, com alguns limites interessantes para a gente ter ideia de qual o tamanho esse ambiente pode chegar, né? Qual que é o número de grupos que eu posso criar no meu ambiente, então qual é o número de times e, consequentemente, de Office 365 Groups. Posso criar 250 por usuário, então um usuário comum ele pode criar 250 grupos, ok? E um administrador no seu tenant pode criar até 500 mil grupos. Então eu tenho um limite aí de 500 mil grupos por tenant, é um limite bem alto. Provavelmente com uma ferramenta nova e esse limite foi aumentado recentemente, ninguém deve conseguir chegar nesse limite aí. Número de membros por grupo, 1000 membros, tá? É o número atual que nós temos. E o armazenamento? Então, nós temos aí 1 tera de armazenamento, seja, na verdade, quando a gente fala de armazenamento, a gente fala de arquivos, tá? Porque a gente vai falar ali um pouco mais para frente, essa questão de diferenciação, onde que esses dados são armazenados, ok? 1 tera de armazenamento, mais 10 GB por usuário, mais storage adicional, se necessário, ok? Então, eu tenho ali cada usuário daquele ambiente dá um acréscimo ali de 10 GB por conta das libraries, bibliotecas que esse usuário acresce no SharePoint. É a mesma configuração. Essa configuração de armazenamento, a documentação referência até sugere que você sempre valide na documentação do SharePoint Online, porque como ele é um hub de armazenamento de arquivos do SharePoint Online e a função de armazenamento fica toda com o SharePoint, quem vai definir esses limites aí é o seu SharePoint Online, ok? Outra coisa
interessante é como o armazenamento de arquivos é no SharePoint e das mensagens trocadas. Esse armazenamento fica no Exchange Online, tá? E a Mailbox, quando a gente troca mensagens em grupo, aquele nos canais, né, no grupo do Teams, essa mensagem é armazenada dentro daquela mailbox criada exatamente para aquele grupo. E essa mailbox tem 50 GB por padrão de armazenamento, ok? Aí falando desse cenário de configurações já existentes, então, por exemplo, eu tenho um ambiente que já possui alguns grupos, Bruno. Eu posso migrar esses grupos para o Microsoft Teams? Posso. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando uma opção do lado esquerdo, onde eu realço ali a opção de criar um time no Microsoft Teams, usando um grupo do Office 365 já existente, ok? E do lado direito do exemplo do Exchange Online, eu mostro a opção de fazer um upgrade de uma lista de distribuição do meu Exchange Online, tá? Para que essa lista se torne um Office 365 Group. Assim que essa lista se tornar um Office 365 Group, eu posso ir na opção que está exibida ali na esquerda, que é a mesma opção, e criar um time baseado num grupo do Office 365 existente. Como eu fiz o upgrade da DL para o Office 365 Group, agora eu posso linkar esse grupo num novo time no meu Microsoft Teams. Beleza? Bruno, temos limitações para transformar, para converter uma distribution list do Exchange Online para um Office 365 Group? Temos várias limitações, tá? Mas para ficar mais claro para vocês, a primeira delas e a principal delas é essa lista de distribuição precisa ser cloud, precisa ser exclusivamente cloud. Então, se ela for uma lista de distribuição sincronizada com o seu ambiente on-premises, já não serve mais. Já é o primeiro requisito que corta a disponibilidade de fazer um upgrade. Então, ela precisa ser uma lista de distribuição criada exclusivamente na nuvem, tá? E ela tem uma série de fatores. Por exemplo, ela não pode ter mais de 1000 moderadores, que é a quantidade de moderadores máxima suportada por um time no Teams e por um grupo do Office 365. Ela tem uma série de requisitos, ela não pode ser uma lista de distribuição dinâmica, tá? Então tem uma série de requisitos que estão nas documentações. Eu deixei todas essas documentações nas nossas referências desse slide ao final, tá bom? Então temos esse cenário aí dessa, vamos dizer, limitação, desses requisitos, ok? Para fazer um upgrade. Mas já é interessante porque se eu já tenho um ambiente previamente populado, eu não preciso perder aquele ambiente ou recriar ele todo novamente, ok? Só para dar ter um feeling aqui de vocês, todo mundo me ouvindo bem? Tem alguma dúvida, alguma questão? Preferem deixar as questões para o final? Oi, Bruno. Eu acabei respondendo algumas perguntas do Ângelo pelo chat. Então, acho que vamos deixar para o final o restante, mas o pessoal que tiver dúvida pode mandar aí no chat que a gente vai respondendo online. E o áudio está ótimo, excelente. Beleza, obrigado, Florinha. Então, dando continuidade aí, falando dessas configurações existentes, vamos falar também da integração com o Exchange. Aí é integração com o grande Exchange, serviço de mensageria, tanto on-premise quanto da nuvem. Qual que é a integração que a gente tem? Eu não coloquei aqui também nessa documentação, porque não era não era foco desse nosso tema, mas o Teams tem rollouts, tem no roadmap dele, inclusive, compatibilidades para fazer alguns tipos de integração e history, principalmente, né, que é salvar as mensagens, inclusive no Exchange On-Premises, tá? Então, a gente vai ter essa integração no futuro aí, e já tem algumas coisas funcionando em ambientes preview, para que essa integração chegue até o nível do On-Premise. Mas o que a gente tem hoje no Exchange Online já de integração com o Microsoft Teams? Uma coisa muito interessante que eu achei fantástica quando eu vi é a lista de contato customizada, ou é a famosa Address Book Policy criada para fazer uma identação da sua Global Address List, a famosa GAL. Então, muita gente segmenta a GAL dentro da sua organização para quê? Para que determinados grupos de trabalho não tenham acesso a toda a lista de contatos e endereços da organização, porque às vezes a própria diretoria pede, ou os usuários VIP pedem, eu não quero que toda a organização tenha acesso aos nossos e-mails, aos nossos contatos, questão de política, de segurança, e aí são criadas, através do Exchange, são criadas Address Book
policies que fazem essa restrição. E o interessante é que o Microsoft Teams tem essa opção. Eu posso ir lá na minha interface de administração do Teams e habilitar para que ele use as address book policies segregadas, identadas do próprio Exchange, tá? Então eu não crio nenhuma segregação no Teams. Eu consumo essa informação de address book policy customizada no Exchange online, ok? Eu estou para fazer um artigo também bem interessante de como criar essa address book policy, então quem quiser depois só acompanhar lá o bloglogs.com, hora do jabá. E-mails com formato HTML, é um outro, faz parte da demo que nós vamos fazer aqui, e é bem interessante porque eu inclusive tive muitos questionamentos lá no Ignite de, Bruno, eu tenho tentado migrar para o Microsoft Teams, mas não consigo. Os meus usuários só usam e-mail, eles não abrem mão do e-mail. O que você me sugere, Bruno? A minha sugestão foi, cara, eles podem continuar usando e-mail, eles podem inclusive mandar e-mails para os grupos, tá? Eles podem mandar um e-mail para um time específico no Microsoft Teams e esse e-mail vai ser renderizado, inclusive, com HTML. Então, se o e-mail tiver uma imagem, se o e-mail tiver negrito, formatação HTML, ele vai receber aquilo de forma rica, tá? Obviamente, ele tem algumas limitações, ok? Limitações de quantidade de itens, por exemplo, né? Quantidade de caracteres, quantidade de imagens inline, né? Essas imagens inline são imagens que vêm direto no corpo do e-mail, não são attachments, tá? Então ele tem uma limitação de 50 imagens inline, imagens direto no corpo do e-mail, uma limitação de 20 arquivos nos anexos. Esses arquivos não podem ultrapassar 10 MB, tá? Bruno, mas o meu Exchange Online a limitação é maior, é 150 MB. Por que é 10 MB no Teams? Questões de arquitetura do produto, tá? E essa feature ela pode ser habilitada ou desabilitada pelo administrador, tá? Então, se o administrador não quiser habilitá-la, ele pode deixá-la desabilitada para ter essa restrição. Eu acho que não é vantajoso desabilitar ela, eu acho que é uma excelente opção para esses times que gostam do e-mail e precisam mandar e-mail ou já estão acostumados a mandar e-mail, são mais práticos mandando e-mail. Use essa opção para que você consiga colaborar ali. Inclusive, se alguém der um reply naquele e-mail, não precisa ser um reply no Teams, tá? Um reply na mensagem que está circulando ali e esse grupo faz parte, ele é um contato daquela mensagem que está circulando ali. Todos os replies vão sendo indentados ali debaixo da mensagem, tá? Então, esse é um recurso bem interessante. E uma outra integração é no Security Compliance Center, ou no que a gente chama de SCC. Então, toda a parte de Data Loss Prevention, que é o que a gente faz, as configurações que nós podemos fazer para prevenir a perda de dados sensíveis nas organizações, toda a parte de hold, né, de retenção, que no Exchange nós chamamos de litigation hold ou in-place hold, toda essa parte de retenção é feita pelo Exchange. Então, o Exchange tem a função de fazer essa retenção de dados a nível das mensagens de chat trocado, tanto individual, que a gente chama de peer-to-peer, ou chats trocados a nível de grupo, tá? Então, os chats, aí nós vamos para o próximo slide. Então, só reforçando, temos o Security Compliance Center como uma forma de integração também e de compliance ali do conteúdo, tá? Então, falando desse cenário aí de armazenamento, né, onde as mensagens ficam armazenadas, então só para reforçar, toda vez que a gente fala de chat, a gente tem diferenciação de chats individuais, peer-to-peer, quando você conversa com uma pessoa individualmente, e quando você conversa com um time. Toda a arquitetura por trás dos bastidores executando no Microsoft Teams é diferente quando você fala para um usuário peer-to-peer, quando você fala para um usuário num grupo. Tá? Essas mensagens, esses dados, quando você fala através de um chat, no momento que está acontecendo ali, essa informação é armazenada na memória para melhorar o processamento daquela informação, para melhorar a produtividade ali, né, para ser mais ágil. Isso está para ser movido aí até para bases Cosmos DB, né, bases de dados não relacionais, para otimizar a performance. Depois que essas mensagens saem ali da memória, onde elas estão de forma dinâmica, elas são armazenadas, arquivadas no Exchange. Então, quando eu tenho um chat 1-para-1, peer-to-peer, ela é armazenada no history do próprio usuário, na mailbox do usuário, tá? E se ela é uma mensagem de um grupo, ela é armazenada na mailbox daquele grupo.
beleza? E isso fica fácil depois de fazer a retenção, porque eu aplico uma in-place hold, por exemplo, em cima de um grupo desse, ou de uma mailbox daquele usuário, e eu tenho a retenção tanto das mensagens de e-mail, quanto agora também desses itens de conversas, né? Que também são armazenados ali. Então, isso fica bem interessante aí para trabalhar nessa retenção. Beleza? E os arquivos, mídias, imagens vão ser gravados ali no SharePoint, exceto os que forem inline. Os que forem inline atualmente não são gravados no histórico. E os arquivos, onde que esses arquivos ficam? Então, os arquivos que são enviados one-on-one, peer-to-peer, são armazenados no OneDrive for Business daquele usuário que fez o upload. Então, se eu mandei um conteúdo para um usuário usando um chat individual, aquele conteúdo vai ser armazenado no meu OneDrive for Business, tá? No meu OneDrive for Business individual. E se eu mandei aquele conteúdo, aquele anexo, aquele arquivo, numa conversa de um time, ele vai ser armazenado numa folder do SharePoint. Lá na nossa demo eu vou mostrar para vocês que quando eu crio um time, a gente já falou, ele cria um grupo, ele cria um site e uma library no SharePoint. E cada channel que eu crio, cada canal que eu crio debaixo de um grupo, ele cria uma folder específica dentro da minha library. Então isso é interessante. Eu criei lá um channel e coloquei alguma informação lá dentro, ele vai atrelar essa informação, linkar essa informação. O upload real daquele arquivo está sendo feito lá dentro daquela folder no SharePoint, ok? E interessante que eu posso adicionar storages adicionais de terceiros, tá? Então, eu já uso o arquivamento no Dropbox, no ShareFile do Citrix, no Google Drive, e aí eu posso atrelar ela no meu tenant? Posso sim, sem problema nenhum. Você pode colocar lá, configurar uma cloud storage de terceiros para utilizar. Bruno, não quero de jeito nenhum que a minha organização use nada além do OneDrive. O administrador também pode proibir que a cloud storage de terceiros seja adicionada no ambiente de Microsoft Teams, ok? Então, para a gente resumir esse cenário aí, então nós temos essa experiência que a gente fala de experiência integrada, onde eu tenho ali notícias que eu já usava na minha intranet do SharePoint, que agora são exibidas no meu próprio console do Teams, tá? Os meus arquivos, que antes eu precisava fazer um arquivo, eu precisava configurar um arquivo, subir um arquivo, fazer um upload para o meu ambiente de SharePoint, depois linkar ele, pegar o link daquele arquivo e enviar por e-mail para os meus usuários. Não, agora eu já tenho, inclusive no meu grupo do Teams, eu já tenho ali uma aba chamada de arquivos, onde eu tenho ali uma experiência rica e facilitada para consumir esses arquivos, inclusive usando a experiência rica do Office Online Server, que é o nosso servidor de renderização de arquivos do Office Online. Então, eu não preciso ter um cliente, por exemplo, do Office instalado na minha máquina. Eu vou renderizar aquilo usando o Office Online, beleza? Temos ali as listas, páginas de outros aplicativos que a gente comentou. Sarinha vai falar bastante desses caras. Temos os nossos canais, as pastas dos canais ali que eu acabei de falar, centralizadas no nosso Teams. Uma outra opção bem interessante, mostrei essa opção no Ignite na semana passada, se eu crio um ambiente no SharePoint, um grupo, uma library no SharePoint, um grupo no Office 365, e eu não crio ele no Teams, eu posso linkar agora usando essa própria opção ali, ó, essa telinha. Deixa eu pegar o laser pointer aqui. Laser pointer, beleza? Essa telinha aqui, ó, uma telinha do SharePoint, ok? De um grupo no SharePoint. E lá embaixo, exatamente onde ele está mostrando aqui, vai aparecer esse texto aqui, ó. Esse grupo não tem um link com um time no Microsoft Teams, tá? Ele percebe que não existe essa referência e ele te dá um link aqui, ó. Quando você clica nesse link, ele já faz todo o processo. Ele vai linkar o seu grupo do Office 365 com a library específica do SharePoint a um grupo novo no Microsoft Teams, beleza? Então esse é um recurso bem interessante. E por último aqui, as tabs, né, as abas sendo exibidas como páginas ali dentro do meu SharePoint Online. Então tem vários requisitos aí interessantes, recursos interessantes para melhorar a minha experiência integrada e fazer com que o meu usuário colabore sempre dentro desse ambiente, beleza? Então, vamos para a nossa demo? Então, nós temos uma demo aí onde eu vou mostrar para vocês alguns desses recursos, ok? Então, todo mundo está visualizando a minha tela do Office 365? Sim. Beleza.
Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um grupo no Office 365 Groups. Então, abri aqui o meu portal.office.com, naveguei aqui em Groups, tá? Já estou usando a interface nova, não sei se vocês perceberam, já estou usando aqui. Quem quiser usar essa interface, é bem simples, só abrir a console e usar essa opção aqui, ó, Preview On. A minha está ligada, ela vem desligada por padrão. Você liga e ela vai ficar automaticamente nessa interface nova, que é o Microsoft 365 Admin Center. Vamos então em Groups. Vamos criar um novo grupo. Então, vou criar um novo grupo chamado de De Noite Demo. Ok? Esse grupo automaticamente já recebe o endereço de e-mail e ele vai validar se esse endereço de e-mail já existe na minha organização. Está disponível. Então, eu não tenho não tenho nenhuma lista de distribuição, nenhum usuário, nenhuma mailbox, shared mailbox, não tenho nada que use esse nome. Então, isso é bem interessante. Posso adicionar uma breve description. Isso aqui é só para fins de facilitar um reporte ou uma visualização do administrador. Aqui eu defino o meu tipo, tá? Lembrem que eu falei, né, que nós temos 3 tipos, público, privado e o dinâmico. O dinâmico somente com Azure AD Premium e somente através da console do Azure AD, beleza? Então aqui eu vou criar um público mesmo, ok? Qualquer um pode fazer o ingresso nesse grupo. Ele me pede um owner, quem vai ser o owner desse grupo? Então eu vou colocar aqui o meu usuário administrador. Ok? Ele vai perguntar se eu quero enviar as conversações, as cópias, né, para serem armazenadas no meu ambiente e se eu vou permitir com que pessoas de fora da minha organização entrem nesse grupo, que é o que a gente falou do guest users. São configurações aqui, ó, que eu preciso, aqui eu só posso lê-las, tá? Mas eu posso alterar essas configurações lá no meu Azure AD, beleza? Então, crio aqui o meu grupo, ok? Beleza, o grupo está criado, pronto para ter membros já adicionados. Então, vamos aqui adicionar membros dentro do meu grupo de Noite Demo. Uma coisa que eu fiz, eu não esqueci de marcar ali, eu poderia ter colocado já o meu domínio. Eu já tenho um domínio customizado aqui, tá? Tanto faz, aí depende da sua administração. Eu poderia ter colocado, não coloquei simplesmente por passar rapidinho aqui da configuração. Agora eu vou adicionar os membros, beleza, no meu grupo. Então, ele vai me dar a minha lista de membros de toda a minha organização, ok? Então, eu vou adicionar aqui Bruno Lopes e vou adicionar aqui o grande famoso estagiário, ok? O interessante é que na hora que eu for adicionar esses membros, ok, ele já fez a adição. Tá. Aqui ele já me permite, inclusive, também fazer a remoção desses membros, tá? Vou cancelar aqui porque eu não quero fazer a remoção desses membros aqui. Então, eu tenho aqui 2 membros, o Bruno Lopes MVP e o estagiário dentro desse grupo. Ok? E agora, Bruno, como que esse grupo está lá no seu Microsoft Teams? Será que ele já está aparecendo lá dentro do Microsoft Teams? Então, vamos dar uma olhada. Vamos aqui, teams.microsoft.com e vamos também aproveitar e vamos ver como que... Opa! Não é essa conta. Vamos aproveitar aqui também, ó, e vamos abrir o SharePoint também. Então, enquanto o Teams está carregando, deixar o SharePoint também já carregando de uma vez. Para a gente não perder tempo enquanto ele está carregando aqui, ó. Mostrar para vocês a configuração lá no Azure AD, tá? Então, lá no meu Azure AD, então vou lá no meu portal.azure.com, abro o Azure Active Directory e aqui também eu posso fazer a gestão do meu ambiente de grupos do Office 365, tá? Um minutinho, está um pouquinho lento aqui para fazer tanto a autenticação quanto login, mas está indo, está funcionando. Aqui dentro do meu Azure Active Directory, ó, eu tenho os usuários, grupos. Vamos ver aqui nas configurações de grupos. Aqui dentro da minha configuração de grupos é aquilo que eu falei com vocês. Eu consigo fazer configurações mais avançadas, né? Tanto o Dynamic e o Group. E consigo também definir, ó, aqui vocês já podem ver, eu consigo definir a expiração, aquela expiração que a gente comentou.
ok? Ó, o nosso grupo já está, ó, de noite demo, já é um grupo criado no nosso ambiente de Azure Active Directory. Já tenho 2 membros, um owner, já tenho todas as informações desse grupo aqui, em um grupo criado diretamente na cloud, né, na nuvem. Tenho aqui várias informações de licenciamento, audit logs, posso fazer revisão de log de auditoria, lembrando que várias das configurações aqui são requisitos, tem como requisito o Azure AD Premium, ok? Então, lá na configuração, eu tenho aqui a configuração general de todos os meus grupos. Então, eu posso, aquelas configurações que a gente falou, de permitir membros guest, permitir que usuários criem ou não grupos no meu ambiente. A parte de expiração, olha que legal, eu posso definir aqui um lifetime, um ciclo, né, um lifetime, um life cycle. Então, aquilo que a gente falou, né, o drop-down, 180, 365 e customizado, ok? Posso definir expiração para um grupo específico, beleza? Uma inspiração do conteúdo daquele grupo e aquela parte da renovação que a gente falou, né? Ele envia e-mails para fazer um reminder ali do administrador do meu ambiente, tá? Beleza, mesmo que ele demore aqui a criar um pouquinho, eu vou fazer aqui então aquela opção de linkar já para a gente até agilizar aqui, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma nova equipe aqui. Deixa eu só pegar aqui, ó. Aqui, ó, usando aquela opção que a gente falou, né, que eu mostrei para vocês na demo, eu posso criar uma equipe já baseada num grupo do Office 365. Então é isso que eu vou fazer. Só que ele está demorando um pouquinho para carregar, então eu estou achando que eu já vou usar um grupo existente, tá? Para a gente não perder tempo aqui nesse cenário, ok? Mas eu mostrei para vocês onde que fica, né? A gente vai na engine aqui e criar uma equipe. Para a gente não demorar, eu vou usar a do blog do Lopes aqui, que já está criada mesmo, beleza? Para essa demo aqui. Deixa eu ver se é do blog do Lopes que eu vou usar. Não, o blog do Lopes, deixa eu até ver aqui. Vou usar a Contoso mesmo, que a Contoso já está toda criada e dentada certinho ali. Para a gente ganhar tempo, que daqui a pouco já está acabando o nosso tempo aqui. Então, mostrando aqui para vocês, esse grupo Contoso, ele já é um grupo lá no meu Office 365, já tem uma biblioteca dele, como eu falei com vocês, criada aqui, né, no meu SharePoint Online. E eu tenho aqui, ó, os meus canais, geral, marketing, vendas e TT aqui, Talent Transformation. O que são esses canais, Bruno? Esses canais, cada um desses canais é uma biblioteca, uma library dentro do meu site do SharePoint, tá? Então, estou abrindo aqui, abri o meu site Contoso, e aqui dentro do site Contoso eu abri os meus documentos. E olha que interessante, cada um dos meus canais, General Marketing, Sales e Talent Transformation, é um desses aqui, ó. Então, eu tenho aqui geral, marketing, sales e talent transformation. Tá? Isso bem interessante aqui nesse cenário de colaboração, de unificar, de ser realmente o hub de informações ali. Tá? Então, se eu criar um novo aqui agora, vamos criar um novo canal aqui agora, chamado de noite. Beleza, criei um canal de noite. Vamos dar um refresh aqui no meu SharePoint. Ó, automaticamente já tenho aqui a minha biblioteca criada dentro da minha library de noite aqui, ok? Uma coisa interessante que eu até mostrei para o pessoal depois eu mostro, que é uma questão de renderização de arquivos. O Microsoft Teams abre arquivos, renderiza vários tipos de arquivos diferenciados.
Tem até um aqui, ó, deixa eu ver se eu acho, se ele está aqui. Está aqui mesmo. Dentro dos arquivos da Contoso, por exemplo, eu coloquei vários arquivos diferentes que muitas vezes não são renderizados normalmente por uma ferramenta, né? Então, por exemplo, um arquivo de um raio-x, um DCM, que é um arquivo que vem direto do aparelho de raio-x. O próprio Microsoft Teams renderiza esse cara nativamente, renderiza mais de 270 tipos de arquivos diferentes para o cara não precisar baixar, instalar um viewer daquele tipo de arquivo específico. Tá? Ele tá, como ele está um pouco lento, a minha internet aqui está um pouco lenta, eu talvez não consiga carregar esse ponto OBG aqui, mas é um arquivo bem interessante. Para quem é entusiasta de impressões 3D e objetos 3D, o OBG é um tipo de arquivo de impressoras 3D, tá? E o Microsoft Teams renderiza naturalmente esse cara, ó, que legal. Posso interagir com aquele arquivo, visualizar todas as especificidades daquele arquivo diretamente no Microsoft Teams, sem baixar um navegador, um viewer específico para aquele arquivo, né? Então isso é um plus aqui bem interessante dessa questão de colaboração, tá? E aí a gente falou, beleza, criamos o de noite, né, Bruno? O que você vai fazer aqui agora? Então eu vou fazer um upload de um arquivo aqui normal para todo mundo, tá? Então vou fazer um upload aqui, procurar na minha própria máquina. Vou fazer um upload aqui de alguns wallpapers aqui, beleza? Como eu fiz esse upload num canal debaixo de um time, esses arquivos vão ficar lá na minha library do SharePoint, beleza? E se eu tivesse trocado esses arquivos com uma conversa individual, tá? Então, se eu tivesse chamado aqui, por exemplo, meu admin, eu chamei meu admin aqui na conversa. Vou chamar aqui o Davi Castro, meu irmão. Chamei ele aqui na conversa e mandei um arquivo para ele. Carreguei esse arquivo do meu computador. Um arquivo diferente aqui. Então, basicamente, aquele arquivo do canal, do time que eu fiz o upload, ele vai ser onde? Ele só, como meu todo esse armazenamento ali dentro do meu. E se eu mandei num chat via a one-on-one, peer-to-peer, ele vai armazenar isso onde? Só aguardar ele fazer o final. Todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que você está fazendo uma pausa mesmo, né? Porque tá ficando silêncio alguns segundos. Não, eu acabei de receber um aviso de qualidade da rede no meu Microsoft Teams aqui, então tô tendo alguns picos aqui. Por isso que meu tenant está bem lento. Tá cortando mesmo. A minha operadora ela resolveu boicotar a minha demo. Mas beleza, vamos, vida que segue. Não, você tem alguns minutinhos, ok? Beleza, vou agilizar aqui. Então, para mostrar para vocês, fiz o upload na conversa a peer-to-peer, onde que esse arquivo vai ser armazenado? Lá dentro do meu OneDrive pessoal, ok? Então, lá dentro do meu OneDrive pessoal, ele vai fazer o upload desse arquivo aqui, ó, beleza? Lá dentro de uma pastinha que ele chamou de arquivos de chat do Microsoft Teams, beleza? Para finalizar essa demo aqui que eu tenho para mostrar para vocês, eu vou fazer o quê? Agora eu quero fazer a interação com o e-mail, que é aquilo que você falou, né, Bruno? Os usuários não precisam deixar de enviar e-mails. Então, o que eu vou fazer? Eu chego aqui nas reticências daquele meu canal e pego o que? Obter endereço de e-mail, tá? Então, ele vai carregar aqui, enquanto ele carrega, ó, já carregou. Então, aqui eu tenho endereço de e-mail, ó, é esse endereço. É um endereço bem difícil, tá? Complexo, então realmente eu vou ter que copiar os dados dele aqui, beleza? E eu vou abrir aqui o meu Outlook, meu OWA, e vou fazer o envio de um e-mail para aquele endereço. Tá? Eu quero que aquele endereço receba um e-mail, porque eu quero visualizar a forma como aquele e-mail se comporta, como aquele canal se comporta recebendo este e-mail. Ok? Esperando ele carregar aqui, já vou deixar até... beleza, carregou. Então vamos mandar um novo e-mail.
Minha operadora está realmente me boicotando. Mas vamos ser guerreiros e vamos resistir bravamente. Ok, então mandei aqui pro meu contato, ele já até pegou na minha Global Address List, na minha lista de contatos, que é um contato da minha organização, ok? Teste com a galera do de noite. E interessante é que eu só vou colocar um teste aqui porque a minha assinatura já tem HTML, negrito, hiperlink, uma imagem aqui, tá? Então não preciso inserir muita coisa aqui não. O próprio e-mail já vai inserir isso pra gente. Vamos conferir se está nos itens enviados. Beleza, está nos itens enviados. Vamos voltar lá no nosso grupo aqui do de noite. Legal, não precisei nem dar um refresh nem nada, foi questão de segundos, provavelmente ainda por causa da minha lentidão aqui, eu já recebi esse e-mail com toda aquela riqueza de informação que a gente falou, né? Com o meu negrito, com o meu subject, meu título, com a minha assinatura, os meus hiperlinks realmente funcionais. Então, assim, o meu e-mail realmente é HTML rico ali dentro do Microsoft Teams, sem eu precisar sair dele, ok? Posso, inclusive, ver o e-mail original, se eu quiser, tá? Ou colocar aqui um ver menos, ele vai deixar só um preview aqui, para não poluir demais se o e-mail for muito grande, né? E clico no ver mais aqui e eu vejo toda a informação novamente, tá? Para a gente finalizar a nossa demo e eu voltar, porque eu tenho um plus ainda que eu quero mostrar para vocês lá no slide, eu tenho o nosso dashboard de administração do Microsoft Teams, que é o admin.teams.microsoft.com. Esse cara agora vem com uma série de recursos e ele centralizou a administração tanto do Microsoft Teams quanto do Skype for Business Online. E principalmente daqui a pouco, quando a gente começar essa jornada que a gente tanto fala na nuvem de migrar do Skype for Business Online para o Teams, esse cara vai ser extremamente importante, onde a gente vai definir essa política de migração, se a gente vai migrar tudo de uma vez, ou se a gente vai migrar em ilhas, se a gente vai migrar em coexistência. Então, todo esse portal de administração aqui é interessante. Recomendo quem não usou ainda abrir aqui e dar uma olhadinha. Inclusive, aquela opção de Address Book Policy segmentada, né? Fazer a lista de contato filtrada, é aqui nesse portal também, admin.teams.microsoft.com. Tá? Então, é isso que eu tinha para mostrar na demo para vocês. E eu quero voltar lá no nosso PowerPoint para a gente finalizar aqui falando sobre o Plus. Qual que é o Plus? O Plus é falar um pouquinho, dar uma pincelada de Enterprise Voice Direct Routing no Microsoft Teams. O que é isso, Bruno? Então agora, desde o Ignite desse ano em Orlando, meados de março, abril, nós tivemos aí o lançamento, a release do Direct Routing. O que é isso? Para usar telefonia, quando a gente fala Enterprise Voice, a gente fala de conexão telefônica, usar o recurso do Microsoft Teams como o seu dispositivo de telefonia, de VoIP dentro da sua organização, tá? O Microsoft Teams não tinha essa opção liberada no Brasil por questões de limitação do Calling Plan e Cloud PBX. São recursos que desde o Skype for Business Online já foram lançados para esses ambientes e não foram lançados no Brasil, por várias questões de legislação, limitações, infraestrutura. Enfim, a Microsoft agora disponibilizou uma nova arquitetura para possibilitar todas as regiões que não têm a Cloud PBX e Calling Plans a usar a telefonia para os seus ambientes. Ou seja, então, Bruno, você está me falando que já é possível usar o meu E1 da Embratel, da Algar, da minha empresa de telefonia no Microsoft Teams para fazer ligação? Sim, é possível. Já temos isso funcionando. Lá no Ignite tinha um parceiro, inclusive, que a gente vai falar aqui, que é a Ribbon. Ela fez uma demo disso ao vivo lá, então estava funcionando, eu vi funcionando. Então isso é bem interessante, já tem clientes usando isso já em produção também. Como que funciona? O meu PSTN provider, né, nesse caso, a minha operadora telefônica vai prover um SIP trunk, né, ou um tronco E1 aí, como muitos conhecem, e esse SIP trunk vai entrar, ele precisa ser recebido por um SBC. Um SBC é um Session Border Controller. Esse cara é um appliance virtual, é um appliance físico, tá? Ou virtual, a Ribbon também tem. Então, coloquei ali embaixo as imagenzinhas. Os dois parceiros certificados atualmente é a AudioCodes e a Ribbon. Estão por vir mais parceiros certificados, tá? Então, você precisa desse Session Border Controller para conectar no seu SIP Trunk, receber os dados ali da sua provedora de telecom e depois lá na nuvem definir, rodar, executar alguns comandos ali, algumas informações para configurar no seu tenant do Office 365, no que a gente chama de Teams Phone System,
toda essa configuração e ter a telefonia habilitada aí para o seu ambiente de Microsoft Teams, tá? Isso é um recurso interessantíssimo, eu acho que isso é fantástico para quem quer integrar sua telefonia. E mais uma coisa para entrar, para ser executada pelo Teams e o meu usuário não precisar sair da minha plataforma de colaboração. Então agora até ligações ele faz dentro da minha plataforma. Como é que funciona isso? Coloquei esse slide aqui para deixar claro o que é a função de cada um. Passar rapidinho por ele. Microsoft, ela provê todo o cenário da arquitetura da nuvem para esse cenário aí de calling plane, que a gente chama de calling plane, não, perdão, calling plane a gente não tem no Brasil. Para todo esse cenário aí de phone system, tá? E para todo o cenário aí de arquitetura para o Enterprise Voice. O que eu, como cliente, preciso fazer? Eu preciso ter um plano E5, ok? Que é o plano mais parrudo do Office 365, ou ter um plano E3 e adicionar uma licença de Microsoft Phone System. Tá? Então eu posso comprar standalone essa licença e atrelar no meu E3, caso eu não queira comprar um E5. Eu tenho que ter uma operadora de telefonia, obviamente, eu já tenho atualmente no meu cenário, nesse cenário que a gente deu de exemplo. Comprar um SBC, um Session Border Controller suportado, ok? Ou Ribbon ou Audio Codes atualmente. Um IP público, um FQDN público, no meu DNS público, um certificado público. É isso que eu preciso. Então, a arquitetura para o cliente é bem simples. Só preciso do Session Border Controller e do certificado. E do DNS público, que a maioria dessas coisas as empresas já têm, ok? E junto à minha operadora, ela vai me dar o meu SIP Trunk e o suporte, caso tenha algum problema para ativar esse recurso, tá? Então é muito interessante. As empresas estão migrando massivamente para esse cenário. Inclusive, as maiores provedoras de produtos para a Enterprise Voice, Polycom, Logitech, Ealink, Plantronics, já tem Audio Codes, já tem todos esses aparelhos que vocês estão vendo aí, já são aparelhos para Microsoft Teams, já se integram, já possuem, inclusive, o code do Microsoft Teams Client nativo neles, porque são certificados Microsoft, tá? Então são empresas parceiras de development de produtos que são certificadas para o Skype for Business On-Premise e para o Microsoft Teams para funcionar aí nesse cenário. Inclusive cenários também de VTC, são aqueles aparelhos de virtual teleconference que podem ser usados aí para salas de reuniões, aquelas salas de reuniões onde tem câmeras inteligentes que mudam de acordo com os sensores, né? Então isso é o que eu queria deixar de plus para vocês aí. Uma configuração muito interessante que vai deixar o Microsoft Teams mais poderoso ainda do que ele já está, do que ele já é. Muito obrigado a todos, deixo aqui as referências, tá? E agora a gente vai dar sequência à nossa agenda aí. Se tiverem dúvidas também, podem continuar mandando no chat, para a gente não atrasar, eu vou responder as dúvidas do chat e deixo a Sarinha dar continuidade aí. Muito obrigado. Valeu, Brunão. Foi top.